De fato, a manchete, né, a chamada a manchete ficou muito antigo, né? Ficou anacrônico, né? Essa expressão. Aconteceu, virou manchete. Lembra dessa? É, É. pois de fato, coloca o Geraldo Alckmin, o ex-governador, como um indivíduo que parece que já está no banco dos réus e ainda nós estamos numa fase embrionária da investigação. Aliás, agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? No passado, e eu sou réu confesso, né? Aqui já vamos recortar isso aí, Fábio réu confesso. Eu sou réu confesso das investigações, né? Eu era favorável, e aqui me coloco na posição de voltar atrás, eu era favorável a quando o indivíduo investigado, indiciado, tinha que usar toda a força do Estado para, enfim, para fazer com que ele falasse, apontasse outros. E isso, no fim das contas, é colocar, de fato, o direito penal, né, a persecução penal, numa categoria de violadora de direitos fundamentais. Então, eu comecei a refletir isso, e não foi de agora, não foi de uns. Eu venho refletindo isso desde a época do Flávio Bolsonaro, porque na época, eu, aliás, fui um dos indivíduos que fui às redes sociais, não defender o Flávio, mas dizer, olha, temos que tomar cuidado, porque é um processo, ainda é uma investigação embrionária. Isso lá em 2018. E eu vou usar a mesma régua, né, a mesma proporção do que eu fiz lá para cá. Eu acho que ainda é uma fase embrionária. Que é possível? É possível. Né? A política, infelizmente, principalmente se tratando desses dinossauros da política, infelizmente, né, isso não é algo que eu gostaria de compartilhar aqui, mas infelizmente essas pessoas acabam se envolvendo, enfim, ainda mais a Odebrecht, que já é uma empresa marcada, ela já está marcada por esse modus operandi da corrupção. Portanto, eu acho prudente aguardar, acho que as matérias, aqui é uma crítica à imprensa, as matérias, talvez aí nessa ideia do clickbait aí, elas acabam comprometendo a própria investigação. Porque, veja, é possível que, de fato, tenha ocorrido o crime, né, não nessas proporções, mas aí depois que investigado, depois que apurado, não nessas proporções, aí sempre fica aquela história, a defesa desses políticos diz, olha, não era tudo isso, viu? E aí a gente começa a falar, não era um crime tão grande, assim como aconteceu com o Flávio, assim como está acontecendo com ele. Fizeram um estardalhaço, aí depois veio a conclusão de um dos inquéritos, de que ele talvez não teria lavado dinheiro para a compra de imóveis, todo mundo, então, veja, é inocente. E não é. Então, acho que tem que ter uma prudência, tem que deixar as investigações avançarem. O que me chama muita atenção é que parte dessas investigações, e nesse caso em específico, toda ela, elas são sigilosas. Eu acho que deve existir uma espécie de um setor de vazamento dentro dessas instituições, Polícia Federal, Polícia Civil e o Ministério Público. Porque todas as investigações, e aqui os três aqui fizeram direito, nós aprendemos que o inquérito policial, artigo 6º do Código de Processo Penal, ele tem como regra o sigilo. Mas virou aqui uma balbúrdia. E é curioso que se eu, advogado, quiser entrar no inquérito, eu preciso ter uma procuração, tem que estar especificando lá o que eu vou fazer. Agora, a imprensa simplesmente tem acesso a toda a investigação assim de uma forma absolutamente rápida e expõe tudo, compromete a defesa, compromete a acusação e compromete, inclusive, o julgamento posterior do recebimento ou não da denúncia. Então, eu acho que tem que ter um pouco de prudência aí, e eu não estou fazendo defesa nenhuma. Se eles forem culpados mesmo, que sejam condenados nas duras penas da lei.